Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Professor Antônio Sérgio, canal Tributário Expert. Hoje a gente vai fazer um bate-papo bem legal com a professora Priscila. Vamos falar de carreiras, vamos falar da carreira de professor tributário. Bacana? Esses dias de quarentena, eu tenho repensado bastante a questão da nossa carreira, a questão do nosso trabalho, né? Eu acho que todos nós, né? Esses dias eles têm servido aí para gente refletir um pouquinho na carreira e como é que a gente está levando o nosso trabalho, como é que o trabalho está ocupando a nossa vida, né? Qual a dimensão que o trabalho está ocupando na nossa vida. E esse repensar tem me levado a buscar, a almejar novos rumos adicionais na minha carreira tributária. Então, estou começando a ter vontade de fazer algumas outras coisas dentro da área. E uma das coisas que eu estou querendo incluir agora no meu portfólio é o de passar para as pessoas o meu conhecimento, de passar para as pessoas um pouco do meu trabalho, né? Eu lido muito com alunos em empresas particulares, em faculdades, em cursos de pós-graduação, e é muito comum o pessoal me pedir orientação, né? De como é que faz para dar aula, como é que é a vida de professor, tal. E eu sempre passo isso para o pessoal, eu sempre ofereço esse tipo de informação para o pessoal. E nesses dias eu achei que devia oferecer esse tipo de informação para um número maior de pessoas, né? Para uma quantidade maior de pessoas sobre esse tipo de trabalho que eu faço, né? Então tem muita gente que quer fazer o que eu faço. E aí o que eu pensei, né? Melhor do que eu falar, do que eu apenas falar do que eu faço, é trazer profissionais que possam também testemunhar, que possam também falar sobre a carreira de professor, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a carreira de professor. Amanhã nós vamos estar também com a professora Sandra Cabral. Professora Sandra Cabral dá aula comigo aqui no Sescom. Nós damos aulas juntos também lá na FECAP, né? Na Faculdade Álvares Penteado. E em vários outros lugares aí a professora Sandra atua. E amanhã ela é professora na área tributária também. E amanhã o nosso bate-papo é com ela. Nosso bate-papo é com a professora Sandra, para que ela também nos mostre, para que ela também nos conte um pouco de como é a carreira, de como que é a área tributária. Tudo bom? Estava fazendo um preâmbulo aqui com a galera, explicando para eles que nesses dias de quarentena eu comecei a fazer uma revisão aí da minha trajetória e está me dando vontade de fazer outras coisas, além do que eu já faço. E Essa uma das vontade coisas compartilhada, viu? É, e uma das coisas que eu pretendo agora inserir nas minhas atividades é passar para as pessoas o que eu faço, ensinar as pessoas a fazer o que eu faço, ajudar pessoas, né, na sua carreira, nos seus trabalhos, né? E nada melhor do que trazer profissionais, do que trazer exemplos de pessoas que estão no mercado, que também desempenham essa função de professor na área tributária, né? Eu sei que as pessoas que trabalham na área fiscal, elas têm um conhecimento muito grande, né? Quem Sim. vive o dia a dia da área fiscal tem muito conhecimento. E às vezes é um conhecimento que pode ajudar outros, né? É um conhecimento que pode ser passado para outros. E aí eu resolvi ajudar esse povo, falar como é que eu ajudo a alavancar a carreira dessa galera. Então, por isso eu fiz o convite a você, que é professora na área tributária também, e pode nos falar um pouquinho de como é que é o mercado de professor tributário, como é que você está enxergando, como é que você começou, como é que é a sua vida de professora tributária. Conta um pouquinho para nós, se apresenta para a minha audiência aí, para o pessoal te conhecer.
Tudo bem, pessoal? Como vai? Todo mundo bem aí nessa quarentena, né? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Na verdade, eu acho que nós, dessa área tributária, né, nós somos, por natureza, eu acho que muito parceiros. Eu percebo, eu participo de vários grupos, tem o grupo Por do WhatsApp, natureza, ó, por natureza a gente é lelé. tudo doido, né? Mas eu participo de vários grupos, inclusive vários grupos do professor também, Antônio Sérgio. E eu percebo o quanto a gente tem essa união, né? Assim, um querendo ajudar o outro, um querendo compartilhar com o outro o que sabe? Esse compartilhamento é muito legal. E parabéns, professor, parabéns pela iniciativa de querer compartilhar isso com as pessoas. Porque eu acho que nesse momento, né, todo mundo tem incertezas sobre como será o dia de amanhã. E tenho certeza também que, assim como você comentou, e eu falei que é um desejo compartilhado, acho que as pessoas têm pensado em fazer algo diferente, né? E de repente, Aham. por que não compartilhar o seu conhecimento e ter esse valor de conhecimento dividido e multiplicado, né? Então, acho muito bacana. Bom, eu sou professora, tem 6 anos quase que eu leciono da área tributária, né? Sou contadora, formada, bacharel, com pós-graduação em contabilidade, pós-graduação em gestão, planejamento estratégico de tributos. E dou aula, assim, eu me descobri como professora de um jeito muito louco, né? Um Aham. certo amigo me fez um convite numa certa noite, assim, entre o dormindo e o acordado, eu aceitei, né? Eu falo um certo amigo, que é esse certo amigo aqui em cima. E entre o acordado e o dormindo, eu aceitei e de repente me vi dentro de uma sala de aula e me apaixonei completamente. Depois de 17 anos dentro de escritório de contabilidade, vendo de tudo acontecer, de alguma forma eu já ensinava algumas pessoas, né? Porque a gente sempre tem, como eu falei, essa ideia de parceria e compartilhar o que a gente sabe. Então, eu já ensinava algumas pessoas, né? E aí, quando eu me vi dentro de uma sala de aula, eu me apaixonei por desenvolver pessoas. Acho que é realmente você ter o seu valor de contribuição atendido, né? Muito bom mesmo. Legal, legal, Então, Priscila. se eu puder ajudar hoje, vamos lá. Vai ajudar bastante, né? E eu estava pensando antes de começar aqui a nossa live, né? E a Priscila, pessoal, a professora Priscila, ela é um caso prático, real, disso que eu quero fazer agora. A Priscila foi minha aluna lá nos anos em que eu ainda não tinha cabelo branco, 2000 faz batatinha. uns. Isso, Então, a Priscila foi minha aluna num dos cursos lá no Sindiconte, né? Para a audiência da Priscila e talvez se tiver alguém aqui que não me conhece, eu dou aula no Sindiconte, o Sindicato dos Contabilistas aqui de São Paulo, dou aula no Sescom, dou aula no CRC, dou aula na FECAP, que é a faculdade aqui em São Paulo, dou aula na FIPECAF, e dou aula em alguns outros sindicatos da região do ABC. O Sincosa é um sindicato que eu dou aula também para eles. E de vez em quando eu tenho feito viagens aí, algumas palestras pela Ciesp, pela Fenacom. Então tem aí bastante Fenacom não, desculpa, pelo Conselho Federal de Contabilidade. E então tem vários lugares aí. E a Priscila foi aluna minha há uns 8 anos mais ou menos, né? A gente acabou 8? fazendo amizade. É, né, eu sou meio distraído com datas, né? Depois você vai me... 2008. 2008, legal. Então já temos aí 12 anos aí já. E a Priscila foi minha aluna e num determinado momento eu convidei ela para se tornar professora, para fazer um pouco do que eu faço. E ela aceitou o convite, eu fui passando para ela o meu conhecimento nessa área de professor, e ela foi agregando isso ao vasto conhecimento que ela já tinha, né? Ela era sócia, era sócia de um escritório de contabilidade e cuidava dos funcionários da área fiscal, né? E cuidando dos funcionários da área fiscal, ela já tinha um conhecimento muito grande, e eu fui passando para ela o meu conhecimento. Ela foi entrando na área, foi gostando, né, Pri?
foi picada pelo bichinho da educação, pelo bichinho do ensino, e já está aí na carreira, né? Aos poucos ela foi deixando a carreira dela no escritório de contabilidade e foi crescendo dentro da carreira de professora, né? E hoje é uma professora renomada aí, dá aula em escolas e tal. Mas aí eu queria que você falasse um pouquinho então para a galera, Pri. Foi muito difícil esse começar a ser professora? Como é que foi para você saindo aí da área fiscal, saindo do escritório de contabilidade para se tornar especificamente professora? Você ficou um tempo fazendo as duas coisas, né? Como muita gente, né? Vai Sim. trabalhando até que você deu um. Dizem que professor não trabalha, né? Só dá aula. Os alunos perguntam, você trabalha ou só dá aula? Na verdade, acho que todo começo é difícil, né? Não adianta mentir e dizer que é fácil. Todo começo é difícil. Tudo que você vai fazer, a princípio, é complicado. Você mudar totalmente de algo que você já está numa zona de conforto e se desafiar totalmente dentro de uma sala de aula. E eu sou professora de uma faculdade, eu já comecei inserida numa turma que, na ocasião, era uma turma um pouco complicada, assim, porque eles tinham tido uma experiência ruim com o professor anterior, então eu entrei para substituir um professor anterior. E assim, essa experiência de você se colocar à frente de uma turma é realmente desafiador, né? E aí a gente tem as opções. A gente pode tentar se manter na zona de conforto, né? Abrindo mão de um desafio, ou encarar. Eu posso dizer que eu acho que foi um dos melhores desafios, que exigiu de mim mais esforço, mas foram um dos melhores desafios que eu já aceitei na vida. Porque, claro, que um dos maiores medos da humanidade, né? Eu vi que você vai fazer uma live com a professora Fernanda, a Zerbini, né? Fernanda Zerbini, e ela Isso, isso. é Na excelente sexta-feira, na quinta-feira. na quinta-feira, excelente nessa parte de oratória, de falar em público, né? E ela fala isso mesmo, ela fala que um dos maiores medos da humanidade é falar em público. Então é desafiador. No começo eu fiquei com as carreiras paralelas, eu passava o dia no escritório resolvendo pepino, né? Porque eu tô vendo um monte de gente, aí aluno meu do escritório, pessoal todo aí. Então, no começo eu fiquei assim, com as duas carreiras, né? O escritório me tomando muito, né? Muita energia, porque o escritório toma realmente muita energia. E além do escritório, eu comecei a dar aula à noite. Então, eu tinha que preparar as aulas nos finais de semana, sábado, domingo, e treinar, né? Porque cada aula que eu dava era uma semana de preparo, né? Praticamente. Esse esforço no começo, né, que faz com que a gente vá ganhando músculo, é como uma academia, né? Faz com que a gente vá ganhando músculo. E claro que ao longo desses 5, quase 6 anos aí, eu aprendi algumas técnicas, né, que para mim são fundamentais nesse processo. E eu falo que são as chaves, né? Eu costumo dizer que para eu dar um curso ou para eu dar uma aula, tem uma chavinha lá que eu coloco em prática sempre para poder estar bem, para poder estar preparada no dia seguinte para poder dar uma aula. Então, a gente vai ganhando, né, essas ideias, essas experiências. E claro que compartilhando sempre com quem tem experiência, né? Absorvendo e sempre aproveitando tudo que a gente pode de quem tem experiência. O Isso é muito tio, legal. né? O tiozinho aqui. O tiozinho aqui em cima. Isso Isso, mas que o professor falou, o Antônio Sérgio falou, é uma verdade. Eu fui aluna do professor Antônio Sérgio em 2008, foi o primeiro contato que nós tivemos. O professor Antônio Sérgio me ensinou substituição tributária, porque nessa época eu estava no escritório. Foi quando teve aquele boom da substituição tributária e o professor Antônio Sérgio me ensinou substituição tributária de um jeito tão gostoso, assim, tão simples, sabe? Com uma linguagem tão bacana que me cativou, né? E aí depois, logo, acho que alguns anos, acho que uns 2 anos depois, eu assisti um outro curso
E aí eu ganhei um livro do professor, né? Um dos livros do professor Despede em escritório contábil. E Aham. quando eu fui escrever a minha monografia da pós-graduação, eu pus o livro do professor como referência na minha monografia. E eu queria muito encontrar com ele de novo, e um certo dia eu fui fazer um curso, encontrei com ele de novo, conversamos, e aí ficamos amigos, assim, muito, né? Então, essa foi a trajetória aí de início. Bacana. E eu fico muito feliz, né, de ver uma aluninha minha que cresceu e está desse tamanho todo agora na carreira, né? Está desenvolvendo, minha parceira em alguns trabalhos até, né? Então, fico muito feliz de poder ter ajudado. E isso que aconteceu com a Priscila, pessoal, é o que eu pretendo agora fazer com uma certa frequência e fazer de uma forma organizada, né? Ensinar outras pessoas também a fazer o que eu faço, né? Ensinar as pessoas a serem professores na área, né? Muito bacana. Deixa eu só dar um recadinho aqui. Tem uma turma aqui agradecendo a gente, Priscila, pelos ensinamentos. Então, muito obrigado a todos vocês aí que estão agradecendo. Peço que mandem um aviãozinho aí, convidem outras pessoas para esse nosso bate-papo, quem estiver gostando. Quem estiver achando legal também manda aí uns coraçõezinhos para nós. É, mas quero lembrá-los do seguinte, lá na minha bio do Instagram tem um e-book com mais dicas sobre esse trabalho de professor, esse trabalho de consultor que eu faço. Então, quem quiser saber mais informações, né, quem quiser se tornar aí um professor de história fiscal, dá um pulo lá na minha bio, que vocês vão poder baixar um e-book bem bacana sobre esse assunto para a gente aprofundar esse tema. E essa semana toda a gente vai estar falando da carreira, né? Para vocês que estão na área fiscal, a gente vai estar falando aí da carreira de professor, de consultor, de palestrante. Eu vou trazer profissionais para tratar desse assunto. Já já a Priscila volta, pessoal. Então, qual que é a ideia, né? A ideia é passar um pouquinho dessa experiência, né? Dessa experiência para vocês do que é a nossa carreira de professor. Vocês que estão aí na área fiscal, acredito que alguns de vocês já devam ter pensado nisso, né? Já devam ter pensado aí na possibilidade de se tornarem professores, né? Já devem ter pensado. Cadê? Vamos ver se a Priscila. Oi, estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo agora, Pri. Estamos ouvindo agora. Ótimo. Vamos lá. Coisas da tecnologia. Isso, é normal. Internet, milhões de pessoas usando a internet ao mesmo tempo, né? Pessoal, a Priscila trouxe umas dicas aqui, 5 dicas para quem quer se tornar um professor tributário. Então, acho que vamos começar a ouvir as dicas da professora Priscila, então, para a gente absorver esse conhecimento dela aí também, né? Vamos lá, Pri, Isso, manda aí. ótimo. Legal. E eu estava falando aqui para o pessoal da importância de estudar, da importância da gente gostar e se dedicar ao estudo daquele tema que a gente vai tratar. Mas vamos... Diga, Essa, na Pri. verdade, é uma das minhas primeiras dicas, né? Você reservar um tempo. Acho que a primeira dica é reserve um tempo para se dedicar a estudar e também verba, né? Para fazer cursos, para comprar livros, comprar material. Precisa verba? Também um pouquinho, pelo menos. Não pode ser só tempo? Mas ainda tem muito material, né, disponível. Mas, de qualquer forma, a primeira dica é reserve um tempo para se dedicar ao estudo daquilo que você vai ministrar. E também se dedicar ao estudo de como se preparar para dar aulas, né? Eu acho que essa é a primeira dica, é realmente você gostar tanto que você quer fazer. Eu repasso, eu estudo, às vezes no banho, eu estou ouvindo vídeo da área tributária, eu estou, às vezes, fazendo outras coisas, eu estou estudando, estou assistindo. Então, eu acho que é o tempo todo, né? É o tempo todo isso. Então, acho que a primeira dica é essa. Separa um tempo e uma verba para se dedicar aos estudos daquilo que você pretende seguir. Né? Tá bom. Então, e quando você diz verba, Priscila, você então está dizendo que mesmo o professor, a professora,
também precisa estudar, também precisa participar de eventos, também precisa comprar livros, também precisa eventualmente viajar para alguma situação. É isso que você está dizendo? O tempo Tá, todo. É incansável, não dá para parar, é o tempo todo. Né? tá Seja legal. possível. Posso engatar a segunda já? Vai na segunda aí que nossa internet está meio suspeita, Tá, né? Vamos aproveitar que ela tá boazinha agora. vamos aproveitar. A segunda é, por mais que você tenha um curso, um treinamento, uma aula, uma matéria que você domine, repasse sempre o material antes de iniciar a aula. Um dia antes. Repasse sempre o material. Por quê? Nós sabemos que a nossa área muda constantemente, né? E pode acontecer, né? Já aconteceu, de eu ter um treinamento todo montado e ele da noite para o dia assim mudar alguma coisa, mudar algum conteúdo. Não, não estou te ouvindo. Enquanto a Priscila se loga novamente aqui com a gente, então, qual que é a dica que a Priscila estava falando, né? Então, da importância da revisão do material. Então, por exemplo, eu ministro aulas aí já há mais de 10 anos, né? Então, pode parecer que o fato de a gente ter que, o fato de a gente já dar aula de um assunto há muito tempo, ela que a gente já tenha todo o conhecimento e não precise fazer a revisão, mas na verdade precisa sim sempre revisar o assunto, né, o material, o que você vai dar aula no dia seguinte, para não correr o risco de ser surpreendido na hora da aula. Não correr o risco de ser surpreendido na hora da aula. Por quê? Porque é muito comum a gente vai se acostumando com o assunto, a gente vai se acostumando com o material e quando percebe, teve lá uma mudança, teve lá uma alteração e a gente só descobre isso em aula, no momento da aula, no momento que você está falando, acaba chamando a atenção para aquela situação e aí é muito desagradável para o professor quando algum aluno ou alguém que está assistindo uma palestra levanta e percebe que tem ali alguma falha, tá? Então, o cuidado com o material, a revisão do material é sempre importante. É como uma outra carreira qualquer, como um artista, né? O artista ele precisa sempre ensaiar, por mais que ele conheça o texto, por mais que ele já tenha encenado aquela peça, por mais que ele já tenha feito aquele espetáculo, ele sempre vai ensaiar, ele sempre precisa ensaiar. Nós, como professores, também é a mesma coisa. Mesmo que a gente acha que já conhece, a gente acha que já domina o conteúdo, a gente precisa ensaiar. A gente precisa sempre fazer essa revisão. Eu já vou engatar na 3 agora, hein? Isso, então já fala aí a sua terceira dica, tá? Então estamos na terceira dica. A terceira dica, ela parece uma coisa meio boba, mas na verdade ela é muito importante. A terceira dica é preserve-se antes das aulas. Por quê? Nós, às vezes, temos o hábito de exagerar a alimentação, né, comer coisas pesadas, ou de repente se cansar demais, né, no dia que antecede a aula. Então é muito importante a gente se preservar pelo menos um dia antes ou um período antes das aulas. Porque isso, né, existem estudos científicos que provam que o que você come, o que você bebe, os pensamentos que você mantém e a sua noite de sono, ela vai garantir que você consiga fazer as conexões neurais necessárias para conseguir lembrar o conteúdo, para conseguir atender, para conseguir passar bem as informações. Então, é muito importante a gente se preservar antes, né, um dia antes de começar as aulas, um dia antes da aula. Então, essa dica é muito importante. Algumas pessoas podem até achar que é besteira, mas não, isso é muito importante. E se observe, né, às vezes algo que a gente come não cai bem pra gente. A gente, quando professor, né, a gente tem algumas
técnicas, por exemplo, no almoço, no dia da aula, no dia que eu dou curso o dia inteiro, eu evito comer algumas coisas como comida muito pesada, muita carne, eu evito comer esse tipo de coisa porque eu sei que meu organismo vai ficar mais lento e eu vou ter mais dificuldades de conexões, de agilidade, de pensamento, de responder perguntas. Então, isso é muito importante. A próxima dica é faça bons relacionamentos com outros professores, né? Faça bons relacionamentos. Por quê? Nessa nossa área, nós nunca sabemos exatamente tudo, né? Então, a gente precisa muito, né, do apoio de outros. Pri, ficou mudo aqui, ficou mudo. Focando, né, de fazer relacionamento com outros professores, isso é uma coisa muito importante também, principalmente aqui que nós estamos falando para um público da área tributária, né? Nós estamos falando sobre ser um professor da área tributária. A área tributária, ela é uma área que tem é muito difícil, é muito complexa, ela demanda muito entendimento, muita conversa. Então, às vezes, um professor ele não consegue ter o domínio e o conhecimento de todos os assuntos, né? Então, a discussão, a conversa, o entendimento de outras cabeças, a conversa com outros profissionais nos ajuda também, né? Então, um professor da área tributária, ele não pode ser um solitário, ele não pode ser sozinho. É importante que ele tenha contatos, que ele converse, que ele troque ideias, que ele participe de eventos, que ele esteja próximo de outros professores também, de outros profissionais também da área tributária, para que a gente tenha as informações sempre atualizadas e até tenha outros pontos de vista também, né? Porque a compreensão dos termos da área tributária, elas são bem complicadinhas, são bem complicadinhas. Então, eu, embora já esteja trabalhando na área aí há mais de, só como professor, aí há uns 12 anos, né? Já trabalho na área tributária há uns 30 anos, mas pelo menos uns 12 como professor. E, e eu sempre estou cercado de outros professores, como a professora Priscila, como a professora Sandra, e de outros profissionais também, né? Como o Kleber Santos, como o Altair Alves, como vários profissionais aí da área, o Vicente Sevilha, Roberto Dias Duarte, são todos meus amigos aí que de vez em quando a gente troca ideia. O Jorge Campos, né? Jorge Campos lá do SPED Brasil também, meu amigo. Por quê? Porque tem hora que você lê e a coisa não fica clara. Ou tem hora que a coisa ficou clara e aí você vai ouvir um outro profissional, o outro profissional tem uma outra ideia. Então, não só professor, né? Vocês que trabalham na área fiscal também tem essa situação, né? Também tem essa situação de ter dúvidas e de ter que recorrer a outros profissionais para afirmar o entendimento ou para discutir uma determinada situação. Priscila, fala com a gente aí, vamos ver se você está com som agora. Está com som agora? Acho que sim. Vamos lá, mais uns minutos de som aí, né? Então, Vou partir para a eu última concluí aqui a dica. sua quarta dica. Vamos para a quinta dica. Legal. A quinta dica, ela também é muito importante, esteja disponível. Sempre, depois dos treinamentos, os alunos passam a ver no professor uma referência, né? Como alguém que tem um conhecimento sobre aquele assunto. E muita gente, principalmente nessa nossa área, né? Muita gente tem dúvida, muita gente tem problemas particulares, né? Do seu dia a dia ali, da parte tributária, dúvida de legislação, casos específicos. Então, uma dica muito importante é esteja disponível, porque quando você é disponível para os alunos, você vira um ponto de referência e as pessoas lembram de você como alguém que tem conhecimento e vão buscar. Então, esteja disponível depois da aula, esteja disponível para atender, para conversar, para tirar dúvidas, porque às vezes um ponto que você
No curso, às vezes você fala, na aula você fala um pouco rápido, de repente a pessoa, para ela resolver o problema, que às vezes para nós é simples. Bacana, Mas bacana. Pessoal, não sei se vocês conseguiram ouvir toda a dica da professora. Parece que a voz dela está sumindo novamente. Então, o que a professora Priscila estava falando? Da importância de quem quer ser professor estar disponível para os seus alunos. Então, ser professor significa trabalhar com gente. Trabalhar com gente, pessoal, é uma delícia, é uma maravilha, mas para quem gosta, para quem gosta. Então, precisa ter paciência, precisa ter tranquilidade, precisa ter boa vontade para você lidar com os alunos. Porque a gente tem aluno que tem um tipo de conhecimento, a gente tem aluno que conhece mais que a gente tem aluno disperso, a gente tem aluno que vem com aquele pepino gigantesco da empresa dele, a gente tem aluno que vem com aquele assunto que não tem nada a ver com o curso que você está ministrando ali. Então a gente tem todo tipo de abordagem, todo tipo de aluno. Então não é sempre mil maravilhas. Então quem decide ser professor tem que estar com essa disponibilidade de ajudar, com essa disponibilidade de lidar com gente, de tratar com gente. E é sempre uma satisfação, é sempre uma maravilha quando a gente, como professor, percebe que conseguiu ajudar, que conseguiu dar um direcionamento para aquela questão, para aquele aluno, para aquele problema, né, Pri? é isso mesmo. Eu acho que uma dica bônus é ame o que você faz. Porque a gente desperta realmente um sentimento de muito amor, muita dedicação, né? Muita gente fala assim, mas você realmente gosta. É muita dedicação, porque são muitas horas de estudo, é você repassar o conteúdo, é você, né, se preservar, não comer qualquer coisa, você ter bons relacionamentos e manter esses bons relacionamentos e estar disponível. Então, é muita dedicação, é você se dedicar com certeza. Então, precisa de muito amor. Sem amor, não dá. Né? Não dá. E uma coisa que eu ia te perguntar, Pri, não sei se vai dar tempo, né? Se a conexão vai permitir, importante. mas eu acho que não. Acho que já está falhando de novo. Você está me ouvindo? Tá? Estou te ouvindo. Essa conexão. Só não estou Tá, te ouvindo. Tô. tá bom. Para mim está chegando falhado aqui. Mas o que eu queria te perguntar é em relação à sobrevivência, né? Acho que agora parou de vez. Mas o que eu ia perguntar para a professora Priscila, se ela conseguir voltar, ela responde para nós, em relação à dúvida em relação ao seguinte, né? Será que dá para viver disso, né? Será que dá para viver como professor? Muita gente tem essa vontade, muita gente tem esse desejo de trabalhar como professor, de seguir uma outra carreira tal, mas a primeira preocupação que vem, a primeira dúvida, a primeira insegurança que vem em relação à remuneração, né? Será que como professor eu vou conseguir sobreviver? Será que como professora eu vou conseguir sustentar a minha família? Será que o rendimento de professor vai ser suficiente para eu conseguir tocar a minha vida, né? Então eu queria perguntar para a professora Priscila como é que é isso, né? Você consegue viver com o salário, não é salário mais, né? Com a renda de professora, Priscila? Hoje, praticamente 80%, 90% da minha renda vem dos treinamentos. Eu também dou algumas consultorias, né? Aliás, isso é um outro ponto que o professor acaba virando como autoridade, acaba sendo solicitado para algumas consultorias. Mas hoje, acho que de 80% a 90% da minha renda vem das aulas. E claro, à medida que você vai se tornando autoridade, você vai aprimorando os seus conhecimentos, mais para treinamento, né? E daqui a algum tempo dá, sim, para fazer uma boa renda. Legal, legal. Priscila vai cair de novo, não tem jeito, mas tem aqui uma pessoa dizendo ótima professora, aliás, que deve ser aluna aí da professora Priscila. Mas então é disso que a gente falava, né?
um dos pontos que talvez vocês comecem a pensar é em relação à questão da renda, né? Será que dá dinheiro esse negócio? Deixa eu ver aqui o Mário Jorge. Mário Jorge, gente, ele está lá perto do Beto Carreiro, né? Eu acho que ele vai toda semana lá passear, vai brincar lá no Beto Carreiro, que ele está lá em Blumenau, está lá pertinho do Beto Carreiro. Vamos lá. Dos maiores desafios para professores de curso aberto é o fato dos alunos terem conhecimentos muito díspares, ou seja, não são nivelados. Como lidar com isso na sala de aula? Legal, Mário, muito obrigado aí pela sua pergunta. E entra um pouco naquela questão que eu falei, e que a professora Priscila também estava colocando, de estar disponível aos alunos, né? A questão de estar disponível aos alunos no sentido de que a gente vai ter vários níveis e o professor precisa ter essa percepção e fazer a sua entrega de conhecimento de uma forma que ele consiga atender a esses dois públicos. Então, na preparação da aula, ele já tem que estar com isso em mente, né? Já tem que ter em mente que eu vou encontrar gente com muito conhecimento, vou encontrar gente com pouco conhecimento. Então, é trazer exemplos, é trazer situações que atendam aquele que já tem um bom conhecimento, mas também trazer um exemplo mais básico para aquele que tem menos conhecimento. Nas minhas aulas, por exemplo, o Mário está falando, faz tempo que não vai no Beto Carreiro. Está aí pertinho de você, Mário, vai lá, fim de semana. Deve estar fechado, né, por causa da Covid. Então, nas minhas aulas, por exemplo, eu tenho alguns momentos da aula que eu tenho exercícios, né? Principalmente das minhas turmas de pós-graduação, tem atividade prática. Então, eu já faço a preparação de atividades práticas para um público que tem bom conhecimento e para aquele público que é mais básico. Então, ao longo da aula, ao longo dos dias, eu já vou percebendo a característica dos alunos e, de acordo com a característica dos alunos, eu já vou fazendo essa divisão de atividades, divisão de tarefas, criando exemplos, criando situações que possam atender aos dois públicos. A solução não seria fazer um curso por nível, está perguntando o Marcelo. Marcelo, quando a gente está num curso aberto, é mais difícil a gente conseguir fazer isso, né? Porque a gente lança o curso e a gente não consegue fazer a seleção do tipo de aluno que vai vir no curso. Então, é muito comum a gente lidar com essa situação de gente que conhece bastante, gente que não conhece nada, de gente que está com muita vontade de aprender, gente que está na aula por obrigação. Então, você vai sempre ter um curso muito diversificado. Seja um curso e você não consegue fazer essa seleção dos alunos, seja um curso numa escola. Então, quando eu vou no SESCOM, quando eu vou no Sindiconte, quando eu vou no CRC, eu não consigo escolher que tipo de aluno que vai estar lá. E nem o SESCOM, nem o Sindiconte, nem o CRC, eles também não conseguem. Então, a gente lança um curso básico de um determinado assunto, curso básico de SPED fiscal. Mas vem gente que conhece bastante. Assim como, às vezes, você lança um curso avançado de substituição tributária e vem gente que não conhece. E aí o professor tem que saber lidar com isso, tem que saber lidar, legal? E com o tempo a gente vai pegando jeito, mas tem que ter paciência, tem que ter percepção, tem que ter vontade de ajudar. O principal é isso, né? Como a professora Priscila falou aí no finzinho da fala dela, né? É ter amor ao que faz. É você amar aquilo que você faz. E fazer com amor, aí você consegue ir pegando jeito e ir dando uma forma de atender a esse público diversificado que existe. A professora Priscila estava falando, eu tinha perguntado para ela a questão da renda, né? Ela não conseguiu terminar, mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu trabalho com treinamento já há mais de 12 anos e eu vivo disso. Quer dizer, vivo também disso, né? Porque o treinamento automaticamente me levou para a consultoria e a consultoria automaticamente me levou para o mundo de palestras. Então, faço palestra, faço consultoria, faço treinamento. A professora Priscila está aqui com a gente aqui na conversa, sim, muito amor. Infelizmente, a conexão dela ela não tá dando a chance dela conseguir falar. Mas
o Marcelo, ensinar também é um aprendizado. Então, isso mesmo, Marcelo, é um aprendizado. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Mas o que eu dizia para vocês, então, já há 12 anos que a minha renda, ela vem desse trabalho, né? O meu trabalho principal é dar aulas, e aí eu tenho uma parte do meu trabalho que é consultoria, tenho uma parte do meu trabalho que é fazer palestras, mas é disso que vem. A Pri está se explicando aqui, mesmo com a internet ruim, não perdemos a esperança. Não, não perdemos a esperança, né? Ainda mais professor, e ainda mais professor da área tributária, né? Quem é da área tributária não desiste jamais, né? Não desiste jamais. Vou pedir para a Priscila, tenta entrar aí, Priscila, para dar um tchau para a galera aí, que a gente está chegando no fim do nosso evento. Vamos ver se você consegue, pelo menos, dar um tchauzinho ao vivo aqui para nós, tá bom? Mas é isso, galera. Então, vou pedir para vocês mandarem aí as suas dúvidas em relação à carreira de professor, o que vocês gostariam que a gente falasse aqui sobre a carreira de professor. Pode mandar tanto no meu como no da Priscila, né? Pessoal aí que está... Pessoal, a audiência da Priscila que está presente aí, manda para a gente, porque nós agora cismamos, nós resolvemos, agora a gente cismou que vai transformar vocês em professores também, legal? Então, vocês nos perguntem, vocês nos questionem para a gente poder ajudar. Pri, Oi. faça suas considerações finais aí, enquanto a sua internet permitir, enquanto o Dória não cortar a sua internet, é para ficar em casa. Fala aí. Super beijo para vocês, eu vi vários alunos aí. Saudade de todos. Super beijo para vocês e dediquem-se, né? Se esse é um projeto de vida, dediquem-se, aproveitem, né? Estamos aqui disponíveis e o professor está fazendo um trabalho maravilhoso e posso garantir que o trabalho dele é excelente porque eu sou o estudo de caso, né? Eu sou um Você é a estudo prova de caso. viva. Eu sou um estudo de caso e hoje falei, como eu estava falando, eu vivo praticamente 90% da minha renda vem de aulas. Então, aproveitem. Obrigada pela parceria, pela paciência, né? Que a minha internet tá vai, não vai aqui hoje, tá uma dificuldade danada. Mas, meu aluno lá na Unipaulistana, Marcelo. Show, Marcelo, né? Beijão, excelente aluno. Muito legal. E obrigada e desculpa aí a internet cai e entra, mas acho que deu tempo, né, de falar as dicas. Legal, Pri, muito obrigado. A gente está com o José Luiz aqui perguntando, professor, o jeito de se comunicar tem influência nessa função? Tem influência, José Luiz, porque o seu trabalho principal é transmitir conhecimento através da comunicação. O bom de tudo isso é que jeito de comunicar a gente pode aperfeiçoar cada vez mais. Por isso que na quinta-feira, a gente vai ter aqui a professora Fernanda Zerbini. Ela vai falar sobre a carreira de palestrante, sobre comunicação, sobre desenvolvimento aí da comunicação em público. Então vai ser bem legal o nosso papo aqui com a professora Fernanda. Ela dava aula lá no SESCOM, justamente sobre esse tema, né? Para comunicação para quem é da área tributária, para nós contadores, para nós da área fiscal. Então vai ser bem legal. Excelente professora também. Legal, legal. Então, professora Priscila, muito obrigado. A gente nem falou de conteúdo tributário hoje, então daqui uns dias a gente vai voltar para falar um pouco de como é que você se prepara para o conteúdo tributário. Hoje a gente falou do como ser professor de uma forma geral, né? Depois a gente vai afunilar esse nosso papo aqui, como ser professor especificamente da área tributária, o que eu preciso passar, que cuidado eu preciso ter, como é que eu me preparo, como é que eu transformo os meus alunos em experts tributários, né? Ou como é que eu levo os meus alunos ao sucesso, né? Como é que a meta sucesso leva os alunos ao sucesso? Vamos marcar um bate-papo aí sobre essas questões também. Legal? Muito obrigado, Priscila. Obrigado também para o pessoal aí da audiência da Priscila. Quem tiver interesse em aprofundar o conhecimento de SPED fiscal, em se transformar em professor de SPED fiscal, consultor de SPED fiscal, palestrante de SPED fiscal, vai na bio do meu Instagram, baixa um e-book, tem um e-book gratuito lá com dicas de como é que você ganha dinheiro com o SPED fiscal. Acho que é bom ganhar dinheiro, né, Priscila? É ótimo, viu? É bom, né? É bom. Estou dando umas dicas lá de SPED fiscal. Eu já ganho dinheiro com o SPED fiscal há 12 anos e aí resolvi repartir esse meu conhecimento com a minha audiência, com a minha galera e com
as pessoas aí que me acompanham. E também para lembrar o seguinte, né, quem precisar de conhecimento na área contábil, treinamento na área contábil, consultoria na área contábil, é com a professora Priscila, tá? Eu falo da área tributária, mas eu sou voltado para os tributos indiretos, principalmente ICMS, IPI, PIS, COFINS, SPED, Bloco K, inventário, mas contabilidade eu não falo em aula, contabilidade eu não acompanho. Então, tudo que alguém me procura para contabilidade é professora Priscila, tá bom? E se precisar também de coaching, né? Coaching também, vocês podem falar com a professora Priscila. Ela nem deu tempo dela falar aqui, mas a professora Priscila, ela é coaching. Então, ela pode também ajudar você no direcionamento da sua carreira, no direcionamento da sua vida aí. Vocês podem falar com a professora Priscila.